para fazer uma transição para um espaço, para uma questão mais local, e a gente estava falando sobre a UFT, eu queria passar a fala para a Olga para a gente falar um pouco sobre a resistência que antecede ao coronavírus, né? A gente tem aqui representantes do GTIQ, temos o Luiz, tem o Maloeri e o Isaac, que também está com muita dificuldade de participar por causa da internet, mas está aqui também. Mas falar sobre essa resistência dentro da universidade, essa luta por afirmação dentro do espaço acadêmico, né? Porque a gente estava até conversando antes, né, Olga, sobre a dificuldade que é a gente falar sobre as próprias, o próprio conhecimento, né, indígena, dentro da academia, porque é muito difícil, é muito burocrático a gente falar sobre o conhecimento que não é o hegemônico europeu, branco, né? Então, enfim. O que está acontecendo? Espera aí, o Malu conseguiu ligar. Oi. Malu, mesmo, né? Malu, pode falar. Ligado, tá aqui, Malu. Malu é nosso diretor de políticas indígenas da PIA. Acadêmico de jornalismo. Estamos aí na luta. Quero poder primeiro agradecer ao nosso Apto Aquasauré, né? E o nosso presidente aí do DCE por ter essa iniciativa de poder nos proporcionar esse momento aí para poder tratarmos da nossa realidade diante dessa epidemia, né? Essa pandemia, né? Que é o coronavírus. E a galera já pautou muitas coisas, e assim, eu queria falar mais coisas internas mesmo dentro da nossa instituição, né? Dentro da UFT mesmo. Falar poder da luta em questão. Eu tive dando uma linda em questão da Bolsa Permanência. Tá complicado, e diante do vídeo que saiu do ministério aí, dos ministros, acabou que justamente a nossa luta é contra ele, né? E não só nós indígenas, também todos os quilombolas, né? As minorias, aí vai. Tipo assim, é uma luta diária que a gente está tendo com esse governo aí. Desde quando ele se entrou dentro se colocou como candidato dentro para ser candidato do Brasil. E aí, Gustavo, em relação à Bolsa Permanência MEC, ela não é uma lei e também não é um decreto, ela é uma portaria. Então, a qualquer momento, assim, isso é muito grave, viu? A qualquer momento a gente pode estar perdendo esse benefício. Não só nós, né? Não só nós indígenas, os quilombolas também. E também as pessoas que não têm condição, né? Porque tu sabe como é que é a nossa luta aí dentro da UFT, e também dentro da universidade também tem um auxílio agora, o auxílio permanência, que praticamente é o mesmo critério lá dentro, que praticamente eles acoplaram o que é da Bolsa e jogaram para cima disso, entendeu? E a gente sabe que os indígenas já têm luta desde quando estão dentro da aldeia, desde quando chega, né, aqui dentro, né? Nossa luta não é só de 1500, quando os portugueses chegaram, né, bem antes, a gente, né, como você diz, como você falou aqui em homenagem da linguagem, né, que é dia 21, no caso foi dia 21, que é agora. E acho que foi quinta-feira. A gente estava falando antes, gente, que não estava aqui, a gente estava conversando que a live foi marcada para o dia 21, quinta-feira, que é o Dia da Língua Nacional. E foi uma coincidência dessa que a gente estava comentando, né? Como que a língua nacional não é a língua portuguesa, né? Sim. Povos indígenas, né? Nós, povos indígenas, já estávamos aqui. E, assim, o povo não dá valor a isso, né? Que nem a Narubia falou, a gente tem uma riqueza e tanta. Era para o povo brasileiro ter mais orgulho de nós, né? De poder nos respeitar mais, só que isso não está acontecendo, né? Desde então, a gente vem só nisso, mas a gente é resistente, a gente também... Só que, como a Sônia Guajajara falou, a gente também não sabemos até onde a gente pode conseguir de ser tão guerreiro, né? Toda vez guerreiro. Mas a gente está sendo resistente, até o último indígena a gente vai ser resistente. E dentro da universidade, assim, eu posso dizer que a gente também sofre por vários preconceitos institucionais também, né? Que tem gente que não denuncia, mas, assim, acaba chegando na gente que é liderança lá dentro da universidade.
E assim, a gente sabe quanto é difícil chegar lá dentro da universidade, desde quando você chega, que é, no caso, o acolhimento e a permanência, né? Porque tem muita gente que, às vezes, não consegue ficar lá dentro, não consegue permanecer por falta de auxílio, às vezes básicos, que nem o nosso restaurante universitário, tem gente que precisa muito dele, você mesmo sabe disso, Gustavo, você é conhecedor disso, né? E eu não sei se eu posso estar falando aqui, eu fiquei sabendo de Tocantinópolis, fiquei sabendo da professora Mariane, que me falou, em questão lá da quadra que fizeram lá, Gustavo, com as pinturas corporais. Tipo assim, eu não sei se a universidade... Aí eu fiquei sabendo que não consultaram os indígenas, entendeu? Isso que é difícil você saber, homenagear, sendo que você não consulta o povo, né? E assim, para nós aqui, né, aqui, eu tô caracterizado, né? Só não tô pintado, né, por causa da pandemia, por não ir buscar no Ginipapo, né, onde tá na aldeia, né? Eu não posso estar indo para lá para justamente proteger meu povo, né? E me proteger também. E assim, usaram as pinturas corporais dentro da quadra. Isso, assim, praticamente é uma denúncia, né, que eu estou fazendo. Então, Malu, acho que tá falando dessa questão de as pessoas falar que é amigo de índio, usar as pinturas corporais, homenagear no Dia do Índio, mas nas lutas diárias, nada, não tem apoio. Sim, porque a nossa luta como o povo diz, nosso dia não é só o dia 19, ela é todo dia, cara. A gente passa por muito perreios, mas a gente é resistente, como eu te falei, a gente é guerreiro e a gente não desiste fácil assim. A gente fica até o final, a gente não... Que nem assim, pode demorar muito tempo, mas a gente chega lá, a gente dá orgulho para o nosso povo. Voltamos para o nosso povo, a gente vai para a universidade para justamente voltar e dar essa assistência para o nosso povo. A gente não está lá brincadeira, a gente não está lá a pedir migalhas para o governo, não. A gente está lá por querer proteger nosso povo e, né, ter nosso conhecimento e repassar para quem está vindo, para as outras gerações, né? Não só a minha infelizmente estamos sofrendo por isso, mas nós estamos aqui na luta. Em questão de falar do último boletim que saiu do DICEI, né, que, como a Sônia Guajajara falou, a gente também não sabe se ele é realista ou fictício, né, mas, assim, de ontem, teve 5 casos e os 5 casos foram descartados, né? O último dado que eu recebi ontem, lá do DICEI daqui do estado, das bases aí, e aqui em Tocantins, aqui os povos já vêm aqui tudo de máscara, foram bem orientados aqui, o povo aqui está dando suporte, viu? O povo daqui a saúde aqui, tanto acho que o DICEI também, e a Prefeitura Municipal também, eles estão fazendo parceria aqui, e graças a Deus ainda não teve óbito, né? E nem teve caso, eu acho. Eu dou graças a Deus por isso aqui, por não ter chegado aqui, entendeu? Já teve um caso confirmado dentro do município, mas até então nas aldeias não teve nenhum. Eu fico muito, né, feliz por esse lado, né? Por não ter nenhum ainda até então. Que continue assim. Só que o nosso Brasil está sofrendo muito, né? Que a cada indígena que morre, a Maria, para nós é uma tristeza só, porque nós estamos perdendo parentes, né? E a gente acaba sofrendo também com isso, né? Em questão, deixa eu ver. Já falei que falei dos auxílios, o que mais que eu posso estar falando para vocês? Malu, acho que é importante você falar a questão, você tocou nos auxílios, que é muito importante, né? Mas dos critérios que o MEC coloca para esses auxílios, né? Não são direitos à sobrevivência, né? Eles colocam critérios como se fosse uma meritocracia, você sobreviver. Sim, isso aí é muito complicado para a gente, porque a gente, nas aldeias, a gente sabe, assim, os meninos, a Ivani Cleison, o Isaac, os meninos que estão aqui palestrando sabem muito bem da nossa realidade, sabemos que o começo da base de estudo já não é muito boa, entendeu? Assim, a gente já chega para a universidade meio que ainda é difícil, sabe? Muito complicado, a gente não tem, eu estou falando para você em questão de acolhimento, né? Os cursos
Tipo assim, você chega lá, você é obrigado a saber. É complicado, né? A base, nossa base, estando universitária também. Universitária não, do ensino médio, para poder chegar lá, né? Você está falando do Enem aí agora. Como é que nossos indígenas vão fazer para estudar agora, né? Porque não está tendo aula. E lá eles estão se protegendo, eu sei disso, né? Mas aí, quando voltar, como é que vai ser para retomar isso tudo, os ensinamentos, entendeu? E aí fica difícil. E a questão lá da permanência, Gustavo, como você falou, é meritocrático. Isso, para mim, isso é muito injusto, porque tem bolsas, assim, eu fiquei sabendo de muitas bolsas sendo cortadas lá em Gurupi, entendeu? A Marília Craô me falou uma vez, e assim, é complicado isso, poder estar... Sim. Malô. Oi. Malô. Oi. Dá contribuição aqui contigo aqui em relação, quando a gente aproveitar que tem 41 pessoas na live, chegamos até 48, estava olhando aqui, fazendo uma análise, eu acho que o importante de destacar é uma coisa que a Sônia Naruba vem colocando, que é a parte cultural dos povos indígenas. E quando a gente fala de ensino de base, o pessoal da universidade, eles acham que o nosso ensino é o mesmo que eles tiveram em escola pública. E ele não é um ensino diferenciado, como a própria Naruba colocou. Né? Então, assim, a gente tem um Conselho Estadual de Educação que, vou dar um testemunho, que uma reunião que nós participamos, e a UNEID, a União dos Estudantes Universitários do Estado do Tocantins, tem uma cadeira, que é importante destacar, e uma reunião que eu participei, junto com um conselheiro nosso, que é da nossa cadeira, eles queriam tirar Química e Física, né, e colocar só a parte bilíngue, a parte das línguas dos 7 povos do Estado e tudo mais, sabe? E, assim, nada... O debate na época ele foi meio caloroso. Gente, que é isso que está acontecendo? Não, esquece. Foca aqui. Eu já vi 3 pessoas aqui falando algumas coisas, eu fui tirando também. Foca aqui, foca na imagem. E o debate, na época, que nós, na nossa cadeira da UNEID, que a gente defendeu foi o seguinte, foi exatamente isso a questão do Enem. O aluno indígena, ele nunca, a gente tem que ser realista nisso, ele nunca vai ter o ensino igual a um ensino público na cidade. E a gente sabe que o ensino público da cidade ele já vem defasado, ele já vem caindo, já vem despencando há muito tempo, né? Um município e o outro que diferencia, que bota um ensino de qualidade lá em cima. Então, assim, o debate ele foi muito importante, é muito importante destacar aqui, por quê? Porque as pessoas da universidade, nossos colegas de jornalismo, nossos colegas de contabilidade, de engenharia, da área da saúde, eles acham que o ensino é o mesmo, ele não é. No estado de Tocantins, e assim como os outros estados, a gente tem uma matéria, tem uma disciplina que é para o resgate da língua. E quando não é para o resgate da língua daquele povo que já sofreu pelo impacto do branco, ele é para aprender novas línguas e para você ser bilíngue dentro da sua área indígena, dentro com seus parentes, para manter a cultura, né? Então, assim, só para enfatizar, para deixar bem claro aqui para quem está assistindo, que a nossa educação ela é diferenciada, ela tem que ser diferenciada, porque os Carajás Xambeuá, que é o meu povo, a gente tem uma revitalização da cultura há muito tempo, há muitos anos, da língua, da pintura, da arte, de tudo, e graças a Deus a gente está revitalizando aos poucos. Então, assim, é importante destacar que isso tem sim que ser colocado dentro da educação de qualidade diferenciada nas áreas indígenas, né? Então, assim, não é que nós não somos capazes, como a gente escuta dentro da UFT por professores, por técnicos administrativos e por muitos colegas nossos, não é isso. É porque nossa educação é diferenciada. E é como uma pessoa, e finalizo minha fala como uma amiga nossa, e o Edivaldo tá na live, ele não vai me deixar mentir, a Sônia Cangangue, ela sempre falava, nós indígenas estamos um passo à frente dos não indígenas, porque nós conseguimos nós conseguimos viver 2 culturas, 2 línguas diferentes, e eles não conseguem viver um mês dentro das nossas áreas indígenas, né? Então, assim, é importante destacar isso, que há sim a diferença, e o principal que foi falado desde o início da live, tem que ter o respeito. Não é a questão de ideologia, entendeu? Eu acho que a gente tem que
parar um pouquinho de falar de ideologia, de política de direita e esquerda. A gente está esquecendo do respeito ao próximo. A Naruba colocou bem a questão de ser humano, entendeu? A gente está colocando ideologias políticas, partidos na frente de tudo, e está esquecendo de uma palavra que vem há muito tempo. Há 1520 anos a gente vem sofrendo com ela, que é o quê? A falta de respeito, não se há respeito, né? Então, assim, é só para enfatizar fazer essa colocação em relação à educação de base, entendeu? Ela é muito importante e a maioria, 70% da universidade desconhece essa educação diferenciada indígena que é colocada nas áreas indígenas, nos povos indígenas do Brasil inteiro. Isso aí, cara. Tá falando aí, e é tão importante que eu acabei de ver um comentário, pessoas não entendem a dificuldade, né? Eu gosto de frisar isso. A universidade ela não pode cobrar o que ela não oferece, o que o governo não ofereceu anteriormente. Se o ensino veio defasado, a universidade ela tem que abarcar toda essa dificuldade. A universidade ela não é feita para elites que passam 24 horas do seu dia estudando. A gente está falando de universidade pública, onde tem pessoas com realidades diferentes, pessoas que são trabalhadoras, a maioria, né, trabalham, estudam, então ela tem que abarcar essas diferenças. O cara veio aqui e comentou, não estude plante mandioca, ou seja, é o discurso da exclusão do diferente, da exclusão daquele que não tem uma realidade igual à sua. Então, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo esse debate, falando sobre as realidades. A gente, como acho que essa fala do Vani foi muito precisa em relação a isso. A ideologia no sentido de discurso, só papo, só conversa. A realidade, ela é muito difícil. Então, eu acho que é melhor a gente estar usando essas redes também para ressaltar essa realidade, né? Colocar o nosso projeto à frente, porque, como eu falei antes com a Naruba, eu sinto muito falta de um projeto que inclua o indígena, que inclua, né? E agora, recentemente, uma medida da universidade, nivelamento, né? Porque as monitorias não funcionam muito bem, porque os monitores são jogados dentro da universidade, não conseguem ter um preparo, né? Porque a formação em si ela é feita para ser em um curto espaço de tempo, para que apenas algumas disciplinas sejam levadas em conta, e a gente não esquece de levar nossa realidade. Marajá? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar para que está servindo nosso conhecimento? Para que a universidade está existindo hoje, se não é para enfrentar as dificuldades da realidade? A dificuldade nossa hoje é de direcionar todo esse conhecimento que é produzido para a realidade nossa, não para manter um projeto de capital, como a Sônia falou muito bem, né, que vai só beneficiar pessoas que nunca trabalharam na vida, que fazem cosplay de trabalho, né, que anda de terno e gravata, mas nunca pegou no batente, né? Então, é diferente, é muito difícil a gente falar isso, né? A Olga conseguiu entrar, eu queria ver se ela consegue falar, porque já entrou, já saiu, a internet está ruim. Liga seu microfone, Olga. Tá. Não. Acho que consegui agora. Beleza, a Rocha. Fala o que você quiser, você é maravilhosa. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Olga Craô Canela. Estou falando aqui da minha aldeia, né, da minha comunidade indígena, aldeia Lancraré. Eu sou acadêmica do curso de nutrição de Palmas. As falas aí das meninas, né, muito forte. São coisas que a gente está vivenciando, né, no dia a dia, com esse governo aí, que quer acabar, né, com nós, povos indígenas, não só com nós, povos indígenas, mas com as minorias, né, ribeirinhos, quilombolas. E quero falar um pouquinho também sobre a universidade, né, os meninos já falaram aí. A nossa universidade, ela é pioneira de cotas, né, mas não é preparada para receber os acadêmicos indígenas. É uma universidade onde tem muito preconceito, né, os meninos já citaram aí, por parte dos docentes, dos acadêmicos, né? Nossa luta é diária para permanecer na universidade. Falta assistência estudantil, né? Falta bolsas, falta várias coisas, né? Que poderiam ser bem melhor, né? Mas não tem. A gente fica desassistido. Eu moro na Casa Estudante Indígena, né? A primeira Casa Estudante Indígena do Brasil, é a nossa de Palmas, né? A Casa Cranipe, que foi construída a partir de uma doação, de um lote, né, da liderança do Estado para a UNEIT, que é a nossa organização estudantil dentro da universidade, e com a ajuda do Conselho Indigenista Missionário, né, o CIMI, que levou um acadêmico para fora do Brasil, e lá uma pessoa doou o recurso e foi construída essa casa. Hoje a gente mora lá cerca de 18 estudantes, né, de vários povos do estado do Tocantins.
são alunos que não têm bolsa, né? Estão sem nenhuma bolsa, além do RU e da casa, né? Porque a casa já é uma bolsa, mas não recebe nenhum auxílio a mais, né? Não tem bolsa de permanência MEC, não tem mais bolsa de permanência do UFT, e devido também o tempo de permanência no curso, né? Alguns já passaram da época de formar, e com isso cada semestre vem poda nos alunos. Vem tirando os benefícios nas bolsas, tudo que a gente adquiriu dentro da universidade. E a gente sabe que são duas coisas, né, que a gente precisa dentro da universidade, que é a permanência e o sucesso acadêmico, né? A permanência é tudo aquilo que a gente tem que ter para permanecer no curso, e o sucesso é a nossa formação, e para a gente voltar para a nossa comunidade e contribuir, né? Mesmo com tudo isso, mesmo com tanta desistência dos acadêmicos que a gente vivencia, a gente também tem o sucesso de alguns acadêmicos que estão formando, né? Já temos médicos, temos enfermeiros, temos advogados, né? Formados pela Universidade Federal do Tocantins, e que estão contribuindo com seus povos. A gente que está sem bolsa, né, dentro da universidade, mesmo assim a gente está lutando para formar, né? Já estamos bem, falta pouco, graças a Deus. E nesse momento estamos isolados, né, na nossa comunidade, devido ao coronavírus, né, Covid. Aqui na minha comunidade tem uma barreira sanitária, né? A gente está indo o mínimo possível na comunidade, o mínimo possível na cidade. A gente está saindo mesmo só o caso de extrema necessidade, né? O caso de saúde. Caso contrário, a gente está permanecendo aqui na comunidade. A gente não está saindo devido a esse grande foco, né, do coronavírus. E ano passado a gente teve o privilégio de ir na UNB apresentar vários trabalhos, né, acadêmicos, que a ProEx disponibilizou algumas bolsas, né, de extensão, projeto de extensão, e a gente conseguiu fazer alguns projetos e a gente foi apresentar lá, né, e a gente pôde ver que os indígenas só mudam o país, né, é a mesma realidade acadêmica, né, preconceito, a falta de assistência, né, os parentes apresentando o trabalho lá no meu GT, eu pude perceber, né, a gente comentou, gente, não importa, né, se é qual país, o preconceito é o mesmo, né, a falta de assistência. Então, a gente está lutando para terminar, para formar, para contribuir com nossos povos, né, e está chegando vários e vários acadêmicos, né, todo semestre está passando muito indígena do estado e de outros estados também, né, está chegando com o sonho de formar, com o sonho de contribuir com o seu povo. Não é fácil de jeito nenhum, a gente, né, luta do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir todos os dias na universidade, né, mas a gente vai conseguir o nosso objetivo, a gente vai formar, né, e a gente vai contribuir com nossos povos. Fácil não é, né, nada é fácil para nós indígenas, ainda mais com esse governo que está aí, né, que quer acabar com tudo, né, quer acabar com o meio ambiente, quer acabar com tudo, mas vamos seguir firmes, né. E é isso, queria falar, né? Acho que tem mais meninas aí que vai contribuir também. E estamos aqui, o Gustavo, para contribuirmos, né? Muito obrigado. É bom quando você faz essa fala sua, porque você puxa a gente para a realidade das coisas, né? De como que essa luta está aí há muito tempo. Você falou da Casa do Estudante Indígena aqui em Palmas, é importante até eu lembrar, porque era a fala do Cione, ele não pôde participar, gente. A questão da casa do indígena em Araguaína, como está depredada, como está abandonada a questão da moradia. A gente fez uma live sobre moradia estudantil com a Camila, da Casa Estudante aqui de Palmas, e é importante a gente frisar, é muito difícil o Estado querer cobrar excelência acadêmica sem garantir os direitos básicos. Moradia é um direito básico, não tem como a gente cobrar que as pessoas tenham excelência. Eu falei isso na outra live, eu nunca vi um cientista estudar sem teto, sem condições básicas, sem alimentação, né? Tive o prazer de conhecer vocês e na Casa Estudante aqui de Palmas, e a mesma assim ainda tem muitas dificuldades, porque a massiva parte dos estudantes não tem essa assistência, e uma assistência básica não é um privilégio, não é nada, é um direito, né? Então, tem a questão, são 7 campos, são muitos cursos, a realidade é diferente em cada espaço, e a gente não tem uma preocupação dos poderes com isso. Falou da questão o Malô apontou muito bem a questão da portaria.
fora a questão da portaria do MEC sobre as bolsas de permanência, o PNAES é um decreto que até hoje não contempla a massiva quantidade de estudantes que entram na Universidade Federal Tocantins. E eles têm os poderes instituídos, eles têm muita preocupação em falar de agronegócio, grilagem, né, e vários outros discursos de elites, mas não tem preocupação de dar assistência básica ao povo, à base, os trabalhadores e essas pessoas que estão sendo formadas para prestar serviço para a sociedade, né? Você está se formando, vai ser uma ótima nutricionista, uma aula jornalista, né? O Vani está formando, vai virar um contador dos melhores que tem aí, trabalhando na União, né? E as pessoas estão vendo essas lutas fragmentadas. E eu acho que tem muita necessidade da gente se olhar como uma pauta, acho que até o professor Basoli contou isso, né? Da gente procurar um denominador comum dessa luta, né? Todos nós estamos por um mesmo objetivo, né? Então, obrigado pela sua fala. Eu ia passar aqui para o Isaac, eu não sei se ele está me escutando. Diz um oi, Isaac, se você está me escutando. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Olga. Muito obrigado mesmo. Acho que Isaac não conseguiu entrar. Gustavo. Vou ficar novamente. Então, acho que está bom de tamanho para a gente encerrar por aqui. Eu acho que tem tanta coisa para ser falada, mas... Só queria falar mais, Gustavo, se você me permitir. A Rocha. Na universidade, existe muitos alunos doentes psicologicamente. Por quê? Porque quando chegaram à universidade, não tinha nenhuma assistência, né? São alunos que estão há mais tempo na universidade. Não tinha nenhuma assistência, não tinha RU, não tinha casa, não tinha bolsa, né? E está lá até hoje lutando para formar, né? E é pressionado, muito pressionado, para sair, para formar. Mas não tem um apoio, né? Não tem apoio pedagógico, não tem apoio psicopedagógico, não tem assistência estudantil, né? Tem o mínimo possível, né? E como que quer que a gente forme assim na universidade, né? Da luz e vá-se embora, forma e suma daqui, né? Mas não é assim que funciona, né? Nós estamos de outra realidade, né? A gente estudou numa escola diferenciada, estudamos na nossa aldeia, na nossa comunidade. Eles não sabem da nossa luta até chegar na universidade. Aí tem professor que vira para você e fala assim, você fica falando de coisa que aconteceu há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Uai, mas é a nossa vida, né? É a nossa história. Se não quer aceitar, problema deles, né? Mas é o que a gente vivencia. E eles acham que um problema que está acontecendo aqui não afeta a gente lá, aí, né? Em Palmas, na universidade. Claro que afeta, nós estamos ligados à nossa comunidade, né? A gente ama o nosso povo, a gente tem orgulho de ser quem é, né? Mesmo sendo discriminado, a gente não liga para isso, não, né? A gente anda de cabeça erguida. Vamos seguir, vamos formar, vamos contribuir, né? E vamos mostrar que nós somos capazes. Falam que nós não somos capazes, que nós somos... que se faz de vítima, né? Que não sei o quê. Mas nós não somos vítima, não. Nós somos lutadores e estamos lutando há muito tempo, né? Querem acabar com nós, mas nós estamos resistindo, vamos resistir. E vamos formar e vamos, né, seguir nossas vidas aí. Era só isso. Obrigada, Gustavo. 1.520 anos de resistência, o maior movimento, entendeu, do Brasil até hoje, da história. Eu acho que a gente tem muito que aprender com vocês, a UFT tinha que olhar com mais atenção. É importante a gente frisar que esses programas, gente, programa de apoio psicológico, pedagógico, são vários programas que estão na universidade, mas de forma precária. Não funcionam, essa é a realidade, né? A gente vê que, em Palmas, a quantidade de aluno, a quantidade de psicólogo é ridículo, não tem como dar conta da pressão. E você falou muito bem, Olga, sobre esse projeto, a universidade virar um comércio de diplomas, né? Eu estou cada vez mais convicto de que a formação, você se formar em alguma coisa, é um processo que tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua realidade, e não dá para você delimitar um tempo, achar que dentro desse tempo vai acontecer tudo normal, tudo vai dar certo, como se todo mundo fosse uma pessoa que tem todos os direitos garantidos, e não é. Então a gente tem que ter mais solidariedade, né? Respeitar mais. Você parece um palhaço, seu lixo. Que paninho esse na sua barriga, seu lixo. Que isso? Eu acho que tem aqui mais um preconceituoso reforçado. Pois é, Olga. Verdade isso aí que você falou. É muito difícil quando a gente chega na universidade, né? E a gente não tem nenhum conhecimento para onde ir, a gente chega perdido. Eu, quando cheguei lá, não sabia para onde ir. O povo me falava um monte de sigla, e DCE, e não sei o quê, e DC, e a gente não entende nada.
eu acho que é importante a gente acolher esse povo que chega na universidade de uma forma mais consistente, né? Porque realmente é difícil a gente chegar e não saber de nada, para onde ir. E eu fui descobrir que tinha, como é o nome? Monitoria indígena um tempo depois. Monitoria, né? E também a monitoria indígena não é das melhores, né? A gente pega aí um estudante de engenharia civil para estar ensinando todas as matérias, e claro que ele não vai ser qualificado em todas para estar ensinando cada indígena, e isso é uma das coisas que é difícil, né? Tem muito mais que isso, tem muito mais. Liga a câmera, Luiz, para a gente poder te ver. Oh, desculpa. Outra coisa importante também que o Maloire falou aí, o Vaniclei, sobre a base, né? É nossa cultura que está sendo muito ameaçada, nossa língua, principalmente. Alguns povos já até não tem mais sua língua materna, como o próprio Pancararu. E a gente tem que dar muita assistência nesse quesito, a nossa base, né? As crianças, para a gente não perder nossa língua, crescer falando. E eu queria deixar isso aí só para pontuar. Luiz, falando em relação ao aluno chegar e não saber de nada, né? Chega perdido na universidade. Por isso que a professora Carol Pedreira, ela criou o projeto de acolhimento, né? De indígena e quilombola. Justamente por isso. Porque o aluno chega e ele não tem nenhum norte. Se você não conhecer alguém na universidade para te guiar, você tá perdido, né? Até você achar um GTI da vida, achar até seu bloco, né? É bem difícil, complicado. Então, por isso a gente tem, né, o projeto. Ano passado a gente tinha um projeto de acolhimento justamente para isso. Para acolher o aluno, né, no momento que ele chega à universidade e mostrar para ele a universidade, né, acolher realmente. Eu acho importante destacar na fala do Luiz, do Malô e dos meninos, a questão da coordenação de ações afirmativas. Por quê? Porque ela foi uma pauta, uma luta nossa. O Malô, a Olga, os antigos, o Luiz, eu acho que pegou isso também. Por que foi solicitado? Justamente por causa dessa questão do acolhimento, a questão da permanência. A gente ter uma direção, uma diretoria, uma coordenação que nos ouvisse, que junto conosco fosse fazer projetos, planejassem ações que fossem não somente ajudar o estudante indígena a entrar, mas permanecer. Um grande projeto desse é o PIME, que eu acho que eu, a Olga particularmente, né, estamos cansados de falar do PIME, né, de opinar sobre. Né, ele não funciona, o Luiz colocou bem, é um monitor, 2 ou 3 por curso, né, que o cara, ele também é estudante, ele necessita dessa bolsa, às vezes, a maioria, para ser um implemento no seu orçamento, né, para poder permanecer também dentro da universidade, né, e ele tem que dar monitoria para um aluno que muitas vezes, por exemplo, o meu monitor de contabilidade, dá um exemplo, para mim ele já não serve. Ele não serve para quem está no 5º e no 6º período, né, até uma palavra forte, não serve, né, mas vamos dizer assim, ele não está, não está instruído para atender alguém que está no 6º, no 7º ou no 5º período, que são as disciplinas mais pesadas do curso, né? E assim como a área da saúde, a área das exatas e assim sucessivamente. Né? Então, assim, o programa no papel, para quem já leu, e eu já desafiei muitas vezes os meninos a ler, ele é perfeito, só que ele não funciona. A gente já deu vários nortes, né? Ó, vamos trabalhar por área, nunca tivemos respostas. Vamos trabalhar assim, nunca tivemos respostas, né? E assim, a gente dialoga, conversa, e quando não dá certo, a gente pega e faz manifestação, como fizemos ano passado, e vamos para a Proeste, vamos para a Proex, vamos para a reitoria, né? Tentar que os nossos projetos, nossas ações sejam implementadas da forma correta, né? Por que eu falo isso? Só para encerrar a minha fala em relação ao programa de monitoria. Você coloca 380 monitores ganhando R$300, vai dar mais de 500, vai dar em torno de quase 200 a 300 mil reais, entendeu? Por aí. Então, assim, se você bota isso num prazo de um projeto de 5, 6 anos, você vai estar gastando quase 1 milhão ou mais em um projeto que não está tendo sucesso. Então, assim,
algo tem que ser feito. Eu estou botando aqui para os ouvintes, eu estou colocando apenas um problema, quer dizer, um projeto de ação, que na verdade ele é um problema, que é referente à permanência dos indígenas e quilombolas, importante destacar, né, que ele virou isso também, o PIME, né, ele está atendendo outro grupo também, e não está funcionando. Falta de diálogo com os indígenas é falta de articulação do GTIQ? Não é. Porque a gente dialoga, a gente debate, a gente coloca as problemáticas, e assim, ele está travando em algum momento. E aí, o que acontece? Esse problema ele vem ocorrendo desde quando surgiu o golpe. Quando derrubou, quem fizer uma linha tênue de quando derrubou o governo da Dilma para cá, que o Michel Temer assumiu, tá sendo só escada abaixo, ladeira abaixo. E com esse governo agora, né, falou da Bolsa MEC. Os critérios da Bolsa MEC, entendeu? E tem faculdades aí que ele não está sendo adotado. Os indígenas estão recebendo a Bolsa normalmente. A universidade já está adotando, né, e isso não é novidade para ninguém, a universidade está adotando os critérios da Bolsa MEC, né, e está cortando a Bolsa dos indígenas. Quem está fazendo isso? Certo? Então, assim, são coisas e coisas internamente dentro da universidade que dá para a gente resolver, dá para se discutir, e resolver, e não está sendo feito. E como eu falei, não é falta de diálogo, e não é falta de apresentar uma contraproposta do que está sendo proposto, porque a gente tem, e não é uma, não é duas, e não é três. Muito importante essa fala de vocês. Eu fui monitor indígena durante algum tempo, pouco tempo, inclusive, e também percebi essa dificuldade, né? Você precisa para sobreviver, mas você não tem um apoio, e você, na maioria das vezes, você é um estudante que está ajudando outro estudante, porque você você também tem suas dificuldades individuais, seus problemas, né? E eu acho que falta muito, eu acho que a gente dá um panorama, como você falou de 2016, eu acho que como universidade, a gente tinha muitas incongruências antes de 2016, eu acho que como sociedade a gente tinha muitos desafios. A questão a gente deveria estar pautando nesse momento formas de melhorar, de expandir, né, de investir mais, de dar mais abertura aos povos, a mais populações, incluir mais, mas a gente se vê reduzido nesse momento a uma postura de defesa. A gente não consegue se defender dos ataques, são tantos ataques, um atrás do outro, e a gente não consegue responder porque a gente está numa situação muito vulnerável. Então, eu acho que a gente deveria ter, minimamente, um governo que se preocupasse, de fato, com a população, e se preocupasse minimamente com os interesses das pessoas que estão elegendo. Então, é importante a gente falar também que não é culpa só do governo, a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente, nós temos uma responsabilidade política muito grande de participar desses espaços, de discutir essas questões. O Brasil mostrou nas últimas eleições que não estava fazendo isso. Quem ganhou os votos não foi Bolsonaro, os votos foram os votos nulos e brancos. Nunca houve tantos votos nulos e brancos. As pessoas que se silenciam são também culpadas, também são participantes nessa culpa, porque a pessoa que é banal, a pessoa que não está implicada em nenhum polo nem outro, ela é atingida da mesma forma. Então, eu acho que é importante a gente começar a assumir uma posição na realidade. Todo mundo aqui tem uma história, todo mundo aqui tem uma realidade, e a gente tem que assumir. O Brasil ele tem muito tentado tanto apagar, como a Narube falou, a sua própria história, como negar a sua própria história. Essa disputa de narrativa do governo é uma disputa de apagamento da narrativa, da realidade histórica que foi a escravização, todos os processos de colonização que até hoje a gente sofre por causa dele, né? Eu queria muito que o Isaac falasse, mas toda hora está caindo. Para a gente encerrar, eu deixar aberto para vocês, falar o que vocês quiserem. Foi muito, muito rico essa live, eu acho que é um conteúdo para se ver e rever, pontuar, escrever, conversar com a família, com os amigos, porque nós somos todos. A questão indígena é uma questão transversal que atravessa a vida de todos nós, envolve meio ambiente, envolve sobrevivência, qualidade de vida, e também essa questão da normalidade que vocês pontuaram, que normalidade é essa que a gente quer voltar, né? Será que a gente estava bem? Será que a gente estava saudável mentalmente, né? Todo esse processo, eu falei isso em outra live também, de trabalho, de tudo isso que está acontecendo, será que essa qualidade de vida que a gente quer para o futuro? Então, eu agradeço muito a fala de vocês, deixo aberto para vocês finalizarem. Isaac, conseguir falar também, eu agradeço. Luiz, muito obrigado.
fica aberto aí para vocês falarem. Só pontuar sobre uma coisa que você falou, que é importante na fala que o senhor ele ia colocar, Gustavo, era sobre a Casa Indígena de Araguaína, né? Ela é uma chácara, na verdade, que era da FUNAI na época, depois passou para o DICEI, um processo longo. E aí os estudantes à medida que foram entrando na universidade, foram ficando sem moradia, e foram ocupando, né, essa chácara e tal, e até então ela tornou a Casa Estudante Indígena de Araguaína. A gente, o DCE, a partir do momento que assumiu, através do Cione, começou a acompanhar, né, a discussão sobre... lá tem um processo muito complicado, onde o Ministério Público quer interditar a casa, não interditou ainda porque, né, segundo o relato, mas por luta dos estudantes mesmo, a própria universidade, a FUNAI, parece que vem em várias reuniões tentando que isso não aconteça, né, mas é uma problemática que eu acredito que nós aqui de Palmas, através da Casa Indígena de Palmas, a primeira casa do Brasil, tá aqui o Malô que mora lá, a Olga que mora lá também, né, como os demais, seria um momento de união. A gente fala tanto no nossos discursos de unidade, de união, e eu acho que uma coisa que eu estava falando com uma pessoa ontem, o Brasil em si, como um todo, e trazendo para a nossa causa indígena, nós temos muitos líderes bons, só que está no momento de nós pararmos de falar bonito, de discursar, e partir para as atitudes, ações concretas, onde essa unidade ela vai começar a ser vista. E uma pauta boa para nós, estudantes indígenas, em relação à moradia, que é uma forma de permanência, é a Casa de Estudante Indígena de Araguaína. Tem um lote, tem um espaço, até onde eu sei, a FUNAI não faz questão mais daquele espaço e tudo mais, então seria o momento da gente ter um espaço para nós, né, fazer uma construção, uma moradia, como foi feito aqui em Palmas, né. Então, assim, seria uma fala do Cione, que eles estão muito preocupados em relação à casa lá, eles sofrem assaltos, né, perigo de roubo também, lá já ocorreu e tudo mais. Lá já tem um relatório sobre isso. Tem um relatório documentado pelo Cione, eu posso até disponibilizar para você. Isso. Gustavo. Isso, justamente, o Gustavo falou bem, entendeu? Tem um relatório e tudo, tem denúncias e tudo mais, e é uma luta importante, não só para o DCE, entendeu? Mas eu acho que a universidade também, a Universidade Federal Tocantins, né, lá vai ter o FNT, que acho que é um processo que vai demorar, mas até então é uma causa que a UFT tem que pegar assim, entendeu? Por ter alunos indígenas, que, enfim, né? Cobrar os governos necessários e tudo mais. Então, assim, é uma pauta nossa, não é uma pauta dos estudantes indígenas de Araguaína, é uma pauta dos estudantes indígenas do estado do Tocantins, porque não adianta, como eu falei, não adianta a gente ficar discursar bem, fazer uma live dessa, uma live top dessa, e a gente não mostrar atitudes, né, quer dizer, ações, né, acho que os nossos discursos têm que começar a virar ações, né, e só fazendo uma coisa que o Felipe falou lá em cima, quando eu falei da questão de ideologia política e tal, eu estava me referindo à questão a questão do respeito. Eu acho que não se há respeito, eu acho que uma prova disso é essa live aqui, onde entrou várias pessoas para ficar falando nada, essa é a verdade, né, então assim, essa falta de respeito era o que a Narúbia estava pontuando na fala dela, o que a Sônia estava pontuando. É uma falta de respeito com os povos indígenas, né? E aí a questão da ideologia, esse campo político de ideologia, eu acho que já é outro debate, né? Eu só quis usar como uma referência, na verdade, como um exemplo, né? E como isso que eu estou falando agora, a gente sair do discurso e partir para ações concretas, que é no caso da Casa Estudante Indígena de Araguaína, que precisa demais, não somente da ajuda do DCE, mas do MEIC, do GTIQ, da UNED, da ARPIT, de todos os movimentos indígenas do Estado, e não que a gente puder colocar dentro dessa luta aí, dentro dessa pauta. Obrigado, Vanes. A gente do DCE é uma entidade recente constituída, trabalho voluntário, e temos entrado em contato com vários deputados, e é muito difícil, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não estão disponíveis, os poderes constituídos hoje não têm interesse na pauta estudantil, na pauta indígena, essa é a realidade. Então, é bom a gente começar também a pensar a longo prazo. Eu falo de projeto de país, é nesse sentido também, as pessoas olharem
o conteúdo do que elas estão votando, o conteúdo do que elas estão participando, e não somente na forma. Então, quem quiser mais encerrar aí, à vontade, ficar tá aberto. Luiz, falou muito pouco, queria que você falasse mais. O Isaac não conseguiu entrar? Ele entrou várias vezes, mas não conseguiu falar, não conseguiu ligar o microfone, e também acho que agora caiu. Já que você estiver escutando, entra novamente. Luiz, Malô, Olga. Podem finalizar aí. Obrigado, gente. Não, só agradecer, viu, Gustavo, pela oportunidade, pelo espaço, viu? Estamos juntos. E eu conheço a casa estudante lá de Araguaína, né? A chácara, na verdade. E eu fui lá já tem um bom tempo. Já tava, a situação lá tá terrível. Imagina agora, né? Já teve vários acontecimentos lá de assalto e tudo mais. Né? Então, é uma coisa de se pensar mesmo, realmente. E buscar soluções rápidas, né? Da construção da casa, porque os meninos precisam também, né? Para permanecer na universidade. Lá é onde eles moram, né? E mais, só agradecer, viu? Muito obrigada pelo espaço. Pé e Darném, tamo junto. Precisar, estamos aqui. Queria agradecer também pelo espaço aí, pelo convite. E o Vanicleis falou algumas coisas aí que também eu não sabia, né? Então, são coisas que a gente tem que ir atrás, né? São resistências que a gente tem que enfrentar e não ficar só na teoria também, vir ser aplicado na prática. E é isso aí. Estamos aí, estamos juntos e a luta é nossa. Isaac entrou. Luiz, tá me ouvindo? Oi. Eu queria fazer um pedido aqui, através dessa live, que os meninos estão aqui, através da Sônia, que é incontestavelmente nossa referência política no cenário nacional mais forte e tudo mais, em relação a gente fazer claro que tem um documento e tudo, e até então, conversando com algumas pessoas aqui no estado mesmo, a gente estava meio sem norte. A gente não sabe como os outros estados estão se organizando. A Marília, infelizmente, não está participando da live. Gostaria muito que ela estivesse participando, porque ela tem todo o conhecimento sobre a Bolsa MEC, tem toda a articulação, né? Infelizmente, ela não pôde estar participando. Mas o meu pedido seria da gente ter uma reunião como essa, aproveitar esse momento de pandemia que estamos em casa, né? Se a Sônia puder disponibilizar um tempo, está aqui a Olga, o Malu, a gente organiza, para a gente pautar algo sobre a Bolsa MEC. A gente tem que fazer uma manifestação, uma movimentação sobre a Bolsa MEC, e eu acho que a ponte que nós temos é a Sônia Guajajara, porque ela é indígena, foi estudante universitária, né, conhece a realidade e tudo mais, então, assim, nada mais do que uma pessoa como ela para estar nos guiando nessa luta nacional, porque a Bolsa MEC, ela tem que virar uma pauta nacional, indígena e quilombola. Eu acho que nós não podemos ficar apenas no campo da universidade e ficar, né, não somente, não estou dizendo que a gente não deve cobrar, não é isso, mas passar para outro campo, né? O Gustavo colocou bem, eu acho que o momento de radicalizar já passou, eu acho que nós temos que nos organizar. Esse governo federal, ele está muito bem organizado. Só uma coisa para vocês verem que me atentaram ontem. Ontem no Twitter, o assunto mais falado era Bolsonaro reeleito. Tem lógica. Sabe, isso aí é nada mais, nada menos que uma organização do governo. São bots, não sei como é que eles falam da computação aí, da rede social. Robô. Isso, justamente. Que estão fazendo essa movimentação toda. Então, assim, o pedido que eu deixo é esse, da gente fazer uma reunião, se tua mãe, acredito que ela vai estar de prontidão e tudo, para a gente começar a articular algo em relação à Bolsa MEC nacionalmente. Articular com cada universidade onde tem indígena no Brasil inteiro, apresentarmos um projeto, e porque eu estou formando, a Olga está formando, mas a gente, enquanto luta, eu particularmente tenho isso como consciência, eu vou sair, mas tem pessoas que estão vindo. Tem meus filhos, tem meus netos que vão vir, e que se a gente não fizer algo agora, né, não fizer uma mobilização agora, não são nós que vamos perder. São pessoas que estão por vir ainda, que não vão poder usufruir do que a gente está usufruindo. Então, eu deixo esse meu pedido aí. Eu acho que acredito, em nome de todos os indígenas do Estado, universitários indígenas do Estado, que a gente possa começar essa articulação nacionalmente com todos os indígenas do Brasil em relação à Bolsa MEC, que é a nossa permanência dentro das universidades públicas e privadas.
A gente está chegando no limite aqui da reunião, o tempo está acabando. Muito obrigado. Acho que a gente vai ter que fazer outra live sobre isso também, de novo, mas são pautas muito importantes. Agradeço a todos pela participação, de estar à disposição. E ela vai estar disponível no YouTube também, para quem quiser rever e comentar e dar à disposição, tá? O e-mail do DCE é dce@uft.edu.br. Vou deixar aqui escrito para vocês. Então, já está saindo da live. Então, agradecendo aí enquanto o tempo acaba. Então é isso, gente. Muito obrigado. Malu, obrigado. Olga, obrigado. Obrigado. Sônia, obrigado. Luiz, muito obrigado. Tânia, obrigado. Isaac, que não conseguiu participar, obrigado. Narúbia, muito obrigado por estar aqui. Todos vocês que vieram participar e acompanhar até o fim. O assunto realmente é extenso, mas é isso aí. Muito obrigado, gente.